2 Coríntios capítulo 12, é um tiro aqui, uma palavra objetiva. 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 10. 2 Coríntios capítulo 12, dos versos 8 a 10. Amém, gente? Diz a palavra de Deus então: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor para o nosso coração. Paulo está no capítulo 12, falando sobre uma visão espiritual e, consequentemente, há um espinho na carne que ele recebeu. É interessante, Paulo inicia o capítulo 12 dizendo que seria necessário para ele prosseguir com alguns motivos no sentido do orgulho. E aí ele responde: na verdade isso não me serve de nada, e eu vou falar agora das visões e revelações que eu recebi do Senhor. O que ele diz no verso 2? Ele não fala na primeira pessoa, mas ele fala numa terceira pessoa, dizendo que conheceu um homem em Cristo, que há 14 anos atrás teve uma experiência profunda com Deus, profunda. 14 anos atrás, ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu, depois do céu das nuvens, depois de tudo aquilo que a gente conhece, talvez aí como galáxia, como universo, ele vai parar no terceiro céu, ele vai parar na presença de Deus, e ele diz que ali, ele não sabe se foi no corpo ou se foi fora do corpo. O que ele sabe é que ele estava lá, e lá, diz a Bíblia, que ele recebeu uma visão, um entendimento, um discernimento, um conhecimento do céu e da presença de Deus. E aí, isso me chamou a atenção quando lia esse texto, porque o versículo de número 6 diz assim: se quisesse me orgulhar, não seria insensato fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. 7, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Irmãos amados, isso aqui me chamou muita atenção, porque o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o que Deus deseja de nós é que tenhamos experiências espirituais profundas. Deus não tem prazer em crente medíocre, em crente com baixa espiritualidade. Deus não tem prazer no comodismo. O que Deus deseja da sua igreja é que ela se aprofunde na intimidade, na experiência, no conhecimento da sua palavra, que se traduza em vida de piedade. Não está falando de uma ortodoxia morta, fria e vazia. E aí, ele vai dizer: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não desse vazão para a carnalidade. Então foi colocado
um espinho na minha carne, é um mensageiro de Satanás. Paulo está dizendo: Deus, para o cumprimento dos seus propósitos, usa os meios que Ele deseja usar, deixando claro que até Satanás não passa de um instrumento nas mãos de Deus, para uso de Deus, da maneira que Deus quer. E nesse sentido, seja Satanás ou os demônios, acabaram tendo permissão para fazer algo que é cheio de elucubração aqui, problema nas vistas, um ministério cheio de perseguição, problema disso, problema daquilo, não sabemos ao certo, mas nós sabemos que há aqui algo que fere Paulo, algo que toca Paulo, que o faz humilhar-se. E é o único jeito de um homem ou de uma mulher ser grande diante de Deus, é quando ele é humilhado. A Bíblia diz que a única maneira do homem poder se ver exaltado pelo Senhor é quando ele é humilhado. É por isso que esse espinho na carne aparece. É por isso que algumas tribulações surgem. É por isso que algumas dores e fraquezas aparecem na nossa vida, porque a única maneira de subirmos os degraus da fé e chegarmos até Deus é quando nós assim o fazemos de joelhos. A única maneira de estar na presença de Deus, verdadeiramente na presença de Deus, e não apenas nos bancos da igreja, é quando nós subimos de joelhos os degraus da fé. E muitas vezes o Senhor, para nos revelar coisas grandes, coloca um espinho na nossa carne. Ou muitas vezes nós precisamos compreender que espiritualidade contagiante tem a ver com quebrantamento de coração, tem a ver com entender quem é. Por isso que Paulo vai dizer, no versículo de número 8, em 3 ocasiões, é interessante isso aqui, não é? Em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que o removesse. 14 anos atrás, uma experiência tremenda que não foi dado a ele a oportunidade de revelar. Agora, 3 vezes ele pede: Senhor, tira de mim essa doença, tira de mim essa perseguição, tira de mim essa inquietação, tira de mim. 3 vezes. E aí o Senhor responde que não me ia tirar. Minha graça é tudo de que você precisa. Ele está dizendo, Paulo está dizendo, existem coisas que são extremamente relevantes, importantes e prioritárias na vida de um ser humano, e essas não estão nessa prateleira de baixo. As coisas essenciais, as coisas importantes e relevantes não estão aqui. Não tem a ver com carro, dinheiro, saúde, bens. Não tem. As coisas importantes que marcam a vida de um homem e de uma mulher de Deus têm a ver com coisas profundamente espirituais. A principal delas certamente é a graça de Deus. Paulo ouviu isso do Senhor: a minha graça é tudo que você precisa, ou a minha graça te basta. Conclusão de Paulo então: agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Eu estou orgulhoso das minhas fraquezas. Não, eu não sou orgulhoso porque sou doente, eu não estou me orgulhando porque eu tenho limitações. Nós sabemos quem era o apóstolo Paulo. Quem lê um pouquinho sabe o quanto esse homem era um homem cheio de credenciais, de entendimento. O que ele está dizendo é: a única maneira do poder de Deus, que é evangelho, não é isso que diz Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, eu não me envergonho do evangelho por um único motivo, é porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então, eu estou feliz nas minhas limitações, eu estou feliz por ser um vaso de barro, porque o poder de Deus opera assim por meu intermédio. É como se Paulo estivesse dizendo: eu estou entendendo então, eu preciso me sentir fraco,
Eu preciso olhar para mim como alguém impotente, ou eu preciso olhar para mim como alguém que precisa da graça de Deus todo dia, do poder de Deus todo dia, preciso me alimentar de Deus todo dia, preciso ter contato com o Espírito Santo todo dia, eu preciso ter contato com a palavra de Deus todo dia, porque é a única maneira do poder de Deus encher a minha vida e eu me tornar relevante no reino de Deus. Crente, para se tornar relevante, precisa se quebrantar, precisa ser humilhado, precisa se sentir quebrado diante do Senhor, porque se não houver quebrantamento, não vai haver poder de Deus. Paulo nos ensina essa verdade, e essa é a verdade que eu quero compartilhar com os irmãos. Por isso, no verso 10, eu termino a minha palavra como um estímulo para mim e para os irmãos também. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. A explicação é essa: quando sou fraco, eu preciso de ajuda. O estímulo que me fez pensar nessa palavra foi exatamente a minha condição física dessa semana, não é? Uma fraqueza que me pegou e pegou tantos outros irmãos, e tomando remédio caseiro, conversando com um com o outro. Ontem à noite tive que ir para o hospital para tomar também uma medicação, e aí eu fiquei pensando, quando eu sou fraco, eu reconheço que eu preciso de uma ajuda, que eu preciso de uma medicação. É a única maneira de me tornar forte, é quando eu reconheço fraqueza. O que Paulo está dizendo aqui é: quando eu sou fraco, eu me prostro diante de Deus em oração, eu me prostro diante de Deus na palavra, e aí o remédio dos céus vem sobre a minha vida, me vitamina, me fortalece, e aí sim eu me torno forte. Se tem alguém aqui que precisa ser forte, precisa reconhecer que é fraco. O caminho para a saúde está em reconhecer a doença, a nossa fraqueza. E nessa manhã o Senhor está chamando a mim e a você para um momento de oração, para a gente se fortalecer pelo Espírito Santo. Quem sabe Deus quer visitar você hoje, te enchendo com o Espírito Santo um pouco mais, quebrantando o seu coração um pouco mais. Quem sabe é você que veio aqui agora de manhã, cuja vida está distante do Senhor. Quem sabe você veio nessa manhã, mas a vida está cheia de pecados, cheia de indiferença. Há muito tempo não lê mais a Bíblia, há muito tempo não tem prazer nas coisas de Deus, há muito tempo não prega o Evangelho para ninguém, há muito tempo não se sente tocado pelo Espírito Santo. Quem sabe nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para isso, para dizer: você precisa entender que é fraco, porque o poder de Deus só se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos orar? Você podia ficar de pé para a gente orar? Vamos orar a Deus. Pastor, essa palavra, embora simples, curta, né, objetiva, foi para mim. Deus falou comigo, eu preciso dessa visitação, eu preciso virar uma chave na minha vida, na minha espiritualidade. Eu preciso tomar uma posição espiritual. Irmão amado, se é com você isso, eu queria muito que você viesse aqui para frente. Nós vamos fazer uma oração a favor das pessoas que agora vierem aqui à frente, por terem recebido uma palavra específica de Deus. É você e o Espírito Santo agora, nesse momento. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém, amém. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor, os teus filhos estão na tua presença, ouviram tua voz, é isso que estão declarando, Senhor. E a nossa oração é que o teu Espírito opere na vida dos teus filhos, como remédio, como cura, como solução, como direção. Empodere-os, ó Deus, para uma vida que reflita a glória do Senhor, na maneira de pensar, de agir,
nos seus comportamentos de culto, familiar, profissional, diante das crises, diante das pressões e das perseguições. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito opere poderosamente, que o Senhor perdoe pecados aqui, ó Deus, nessa manhã, na vida daqueles que estão abrindo o coração e confessando, que o Senhor perdoe, purifique, em nome de Jesus, e conceda uma oportunidade nova, um tempo novo. Abra portas para os teus filhos caminharem contigo em alegria, servindo ao Senhor, amando o Senhor, temendo o Senhor, honrando o Senhor, e nos torna a todos cônscios da nossa pequenez, da nossa insignificância. Não merecemos, o Senhor é tudo, precisamos do Senhor. Esteja, meu Deus, à nossa frente, atue poderosamente sobre cada filho do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Podeis